Por que a formação de galáxia ela está muito ligada ao modelo do Big Bang? Porque para a galáxia se formar, elas se formam num lugar do universo que a gente chama halo de matéria escura. Então, o que é um halo de matéria escura? Isso de acordo com o modelo do Big Bang, tá? O que é o halo de matéria escura? É como se fosse um poço gravitacional onde a matéria normal, que a gente chama bariônica dentro da astronomia, começa a se acumular. Então, esse poço gravitacional começa a acumular muito gás, muito gás, muito gás, até que se transforma numa galáxia. O problema é o seguinte, o James Webb ele observou uma galáxia que, de acordo com o modelo, e aí você roda, tem vários e vários modelos, simulações computacionais muito grandes que rodam esses modelos de halo de matéria escura, não teria tempo suficiente para uma galáxia daquele tamanho que o James Webb observou se formar dessa maneira. E aí entra uma outra coisa um pouco técnica. Quando a gente fala do modelo que rege o universo, esse modelo ele tem um nome. A gente fala Big Bang, mas ele tem um nome. Ele chama Lambda CDM. Onde o Lambda quer dizer energia escura e o CDM quer dizer matéria escura fria. Cold Dark Matter. Aí, qual que é a conclusão do artigo que o pessoal chegou? Que a gente vai ter que bolar. Pode ser que exista uma outra explicação para esse modelo aí, que em vez de ser uma matéria escura fria, pode ser uma matéria escura quente. Que existe esse modelo, Warm Cold Matter, entendeu? E será que o universo não pode ser mais velho? Porque se não deu tempo devido à explicação, não seria uma outra provável hipótese ou não? Também, pode ser também. Aí tem que, o problema é que aí a gente tem um limite tecnológico. Igual o Pedro falou, hoje o que a gente tem é o seguinte, o James Webb, o universo, vamos contar a história inicial, né? Se ele começou com o Big Bang, ele expandiu rapidamente. Aí, aqui no começo já tem uma dúvida. Vamos contar o que é o Big Bang, para quem não sabe. Big Bang é uma grande expansão. É mais expansão do que explosão. Ele começou a se expandir. Ele se expandiu rapidamente, de repente ele meio que desligou. A gente chama de Era das Trevas. Qual era o tamanho antes de se expandir? Por exemplo, era um átomo que começou a se expandir? Tem alguma estimativa disso? Era menos que um átomo? Era muito mais denso? Durante a Era da Inflação, o universo foi mais ou menos do tamanho de uma laranja para o tamanho de uma galáxia, se eu não me engano, na ordem de 10 elevado a menos 30 e alguma coisa segundos. Foi muito rápido. Assim, dizer que é um piscar de olhos seria mentira. É muito mais rápido do que isso. É quase infinitamente mais rápido do que isso. Então, assim, o universo era uma coisa muito pequena e virou uma coisa muito grande, muito rápida. Na verdade, esse ponto aí onde o universo começou, a gente chama de singularidade. Que é uma região, né? É matematicamente definido, né? Então, a singularidade é uma região ali onde você tem uma grande quantidade de matéria concentrada num volume muito pequeno. Ou seja, a densidade desse ponto, ele tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Você tem muita massa, densidade é massa sobre volume. Então, você tem muita massa num volume que tende a zero. Então, a densidade tende ao infinito. É isso que a gente fala com a singularidade, que é aí que seria o início do universo. Por isso que existe a teoria da gente ver num buraco negro. Porque um buraco negro é a mesma coisa, no centro dele tem a singularidade. Já ouviu falar na história de Chicago, se eu não me engano, do dia que aconteceu um apagão? E foi mais ou menos na década de 90. E aconteceu um apagão na cidade e as pessoas começaram a ligar para emergência, assim, para os bombeiros, porque tinha luzes estranhas no céu. Era o primeiro contato das pessoas da cidade grande vendo a Via Láctea. Olha por causa só. de um apagão na cidade inteira. É isso mesmo que acontece, né? O pessoal estranha, né? O pessoal estranha. Acabou tudo, não tem o que ver, o pessoal vai olhar para o céu. Luzes estranhas, ver aquele negócio, sendo né? invadidos. É isso mesmo, não tem como, viu? Mas é uma ideia maluca, de 2018. Mas qual que é? Transferência de água através de colisão de asteroides. Ah, não. Isso aí é porque, na verdade, tem até o Sol, né? Na verdade, a ideia mais recente sobre a origem da água na Terra é da interação do vento solar. Essa é a mais recente. Então, aí de cometa passou para asteroide. Isso é muito legal. Só que o asteroide, o problema também é que você faz a conta, ele não explica também. Falta. Entendeu? Então não pode ser só asteroide, não pode ser só cometa. Parece que sempre falta alguma peça, né? Falta. Aí hoje já tem as hipóteses aí híbridas, que o pessoal chama, entendeu? Que num determinado momento da vida da Terra foi colisões de um tipo específico de asteroide, num outro momento foi uma colisão de cometas de um tipo, e num outro momento vento solar. Então, mas mesmo assim é complicado pra caramba. Esse tipo de tema eu acho que é o que mais me fascina.
porque ele mostra que a ciência é um processo que acontece em tempo real. É isso aí. E eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar as pessoas que assistem os meus vídeos pensando, sabe? Sempre que a gente vê um conteúdo que parece estabelecido, tipo um vídeo sobre o gato de Schrödinger, que já está, sei lá, 40 anos no ar, digamos, o conceito, aquilo não foi estabelecido, não era sempre na história da humanidade que aquilo era um conceito estabelecido. A gente teve que chegar naquilo em algum momento, e a gente chegou naquilo por um caminho muito tortuoso. Muitos mais erros foram feitos do que acertos. E eu gostaria sempre que as pessoas entendessem essa parte dos erros. Elas são importantes para a gente construir conhecimento e agregar conhecimento como humanidade. Eu faço os meus lá, o pessoal fala assim, pô, caramba, cara, mas eu vejo seus vídeos, eu chego à conclusão que ninguém sabe nada. Bom, é isso aí mesmo. Essa é a conclusão. É exatamente essa conclusão, ninguém sabe nada. Igual essa semana saiu um artigo mostrando que a Lua é 40 milhões de anos mais velha do que se pensava, entendeu? E eu falo, caramba, cara, mas só agora que os caras foram descobrir isso, não pode ser. Então, isso aí é uma dificuldade de pôr na cabeça das pessoas esse processo da ciência, cara. Sim. Isso é muito difícil. O cara acha que vai lá, faz o negócio, chegou aqui, mediu, acabou, cara, tá tudo resolvido. E não é, né? E não é assim, né? A galera demora, eu acho, para entender esse caráter mutável das informações científicas. Exato. De que nenhuma informação é final. Tudo está sujeito a revisão a qualquer momento. E para algumas pessoas isso é meio desesperador. Porque, sei lá, eu acho que é da natureza humana as pessoas gostarem de respostas bem estabelecidas, sabe? Tipo, ou é ou não é, não tem meio termo. Só que a ciência não funciona assim. Então fica essa situação meio frustrante e deixa as pessoas meio aflitas. Não, é isso, né? E o pessoal sempre assim, pô, caramba, mas quando que nós vamos ter a resposta para tal coisa? Falei, cara, pode ser que a gente nem tenha. Tipo, matéria escura, energia escura. Pode ser um negócio que... O que eu brinco com o pessoal é assim, cara, imagina, acabou de fazer 100 anos que o Hubble descobriu que Andrômeda era uma galáxia, né? Acabou de fazer 100 anos agora, foi em 1923. Imagina o cara que vivia o Einstein, por exemplo, né? Quando ele bolou toda a teoria dele lá, o universo era estático. E o pessoal vem e xinga o Einstein. Fala, o Einstein era um burro lá. Falei, cara, na época do Einstein, nem galáxia existia, cara. Porque para eles o universo era isso aqui e acabou, entendeu? Já parou para pensar, imaginar um universo sem galáxias, assim, tipo... Tudo que a gente vê no céu noturno é tudo que existe, tipo... É doideira demais, né? Maluco. Mas aí tem o lance, no caso da astronomia em si, né? Ela ser muito dependente da tecnologia. Sim. Precisou ter aquele telescópio lá, o Monte Wilson, para o Hubble ir lá e aí conseguir ver, conseguir medir tudo e tal. Mas e o que eu falo pro pessoal é o seguinte, cara, imagina daqui uns 50 anos... Os caras olham para trás e falam assim, aqueles caras lá pensavam que existia matéria escura. Ó. Não precisa nem imaginar, porque tu sabe que esse vai ser exatamente o caso. Vai ser, né? Daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e vão falar, olha aqueles dois burros falando no podcast, sabe? Porque, tipo assim, olha só na cara deles a resposta para esse problema aí e eles não conseguem enxergar a resposta, sabe? Vai ser assim. Esse é um grande... Mas é isso que fascina no meu caso, né? Que sou cientista, né? Sou cientista. O que fascina mesmo é isso, né? É não ter a resposta, né, cara? Mas parece uma galera que não entende isso ou não quer entender, né? Ou, sei lá, tem a necessidade de ter uma resposta definitiva, né? O problema é que às vezes respostas elas acabam com a jornada da busca, né? E às vezes deixar mais perguntas, sabe? Deixa aquele calor interno, assim, aquele fogo interno pra gente continuar buscando alguma coisa nova. Foi legal agora que chegou as amostras lá do asteroide, né? Do Bennu. E lá na conferência da NASA, alguém lá perguntou assim, mas o que vocês esperam que ele responda e tal? Aí o cara, a gente espera que ele crie mais perguntas, na verdade. Por favor, né? Por favor. São mais perguntas do que respostas, e assim... Um desejo meu, que provavelmente não vai ser realizado, mas é que a gente talvez tivesse mais informações que pudessem ou corroborar ou tirar de vez da mesa e descartar a ideia de panspermia. Porque recentemente eu comecei a ler sobre, porque eu quero fazer um vídeo bem detalhado mas aí que você está querendo pegar 2T, cara. Você quer falar sobre a origem da água, que a gente não sabe, e a origem da vida. Que aí é pior ainda, né? Suposição em cima de suposição. A origem da vida é muito complicado. Mas eu comecei a ler sobre e eu fiquei fascinado. Eu fiquei, tipo, cara, tem muita informação nova também. Porque é outra coisa, assim, maluca que começa a surgir informação e provavelmente, talvez, com esses dados que a gente vai ter de volta e essas perguntas novas que a gente vai poder se fazer, talvez a gente consiga pelo menos, sabe, dizer, descarta isso aqui ou isso aqui a gente vai ter que investigar mais.
Mas é a origem E das coisas mais importantes, né, que a gente quer saber é a origem da vida, né, cara? E é muito difícil, né, cara? É muito complicado, não sabe, né, cara? Eu vou dar o braço a torcer para os inimigos da panspermia em um ponto. Vamos supor que a gente descobre que a vida na Terra não surgiu na Terra. Ela veio de algum outro lugar através de panspermia. É meio triste, né? Porque a gente continua com o problema da biogênese. De onde a vida surgiu, de fato. Exatamente. Então, mesmo que a gente responda e descubra que a vida na Terra não começou na Terra, a gente ainda tem mais uma pergunta muito grande para responder. Isso parece não tirar a gente do lugar. Só vai mover a gente para algum outro domicílio inicial. Exato. Mas será que a vida na panspermia, o que você tem lido aí, será que a vida ela veio tipo meio pronta ou veio os elementos para a vida e aqui encontraram as condições para virar a vida? Até onde eu li agora, a hipótese mais favorável, que parece ser melhor corroborada, é a dos elementos blocos de construção. Beleza. Nucleotídeos, talvez algumas pré-moléculas que poderiam virar RNA. Moléculas prebióticas, né? Alguma coisa assim. Só que a parte de transporte de vida em si ainda é bem assim, a zona cinza que parece ser a parte mais difícil de toda a ideia, sabe? Exatamente. Tem os trabalhos aí, que aí a galera fica maluca, que encontraram pedaços de RNA em vidro vulcânico aqui na Terra, né? Então pode ser que... Porque dentro aí do pessoal que estuda, busca por vida aí alienígena e tal, né? Ou pelo menos um planeta habitável, vamos dizer assim. Uma das coisas que o pessoal já viu é que tem que ter vulcão e tem que ter tectonismo. Isso aí é meio que fundamental. E aí, quando descobriram essas moléculas pré-bióticas aí que a gente fala, né? Ou pedaços de RNA dentro dos vidros vulcânicos que eles preservaram, e aí o pessoal foi em laboratório, fez os testes lá e viu que realmente dava para criar, entendeu? Então os caras começaram a mostrar que o vulcão realmente era um negócio muito importante nessa... Pequenas fornalhas da vida. Exatamente. Bom, e voltando a essa ideia que a gente estava falando, dessa expansão do universo, ela está acontecendo ainda? Porque você falou que as galáxias estão se afastando. Sim. Essa é uma das verificações até que corroboram o modelo do Big Bang. Sim. Está se acelerando ou diminuindo? Acelerando. Acelerando. Só que essas coisas, até para o pessoal entender, viu, foram coisas que foram sendo... E aí que entra um ponto importante com relação até ao James Webb, né? As coisas foram acontecendo, assim, na nossa história humana, né? Não é do dia para a noite. Por exemplo, o Einstein. Quando ele bola a teoria da relatividade, o Einstein falava que o universo era estacionário. Você vai falar que o Einstein estava errado? Não estava, cara. Porque na época que o Einstein viveu, não existia galáxia como a gente conhece. As galáxias foram ser descobertas da maneira como a gente conhece em 1929. O Einstein já estava velhinho ali para quando descobriram, quando ele bolou a teoria, o universo não existia galáxia. Era todo o universo era dentro da nossa galáxia. Aí em 1929 o Edwin Hubble, usando o maior telescópio do mundo, e aí tem um paralelo, porque a astronomia ela depende muito da tecnologia. A gente não tinha tecnologia para ver as coisas que a gente via. Em 1929, lá no Monte Wilson, na Califórnia, ele conseguiu ver estrelas na galáxia de Andrômeda e mediu a distância. E aí ele falou, isso aqui não pode ser na nossa galáxia, é uma distância muito grande. E aí que veio a ideia de ter outras galáxias no universo. E aí pronto, mas aí ter galáxia é uma coisa. Depois, o próprio Hubble foi lá e mediu que quanto mais longe uma galáxia estava, mais rápido ela se afastava da gente. Aí ele criou uma lei chamada Lei de Hubble e tudo que a gente usa para calcular a distância. E isso ficou durante muitos e muitos anos. Até que em 2008, né? 98, né? Acho que 98 foi quando descobriram a expansão. A expansão já tinha sido descoberta. Só que por quê? Porque a gente conseguia observar um número limitado de galáxias. Depois, com o telescópio espacial Hubble e tudo mais, a gente conseguiu observar muita galáxia. E aí os pesquisadores descobriram que, além do universo estar expandindo, ele ainda se expande de maneira acelerada. Então, esse negócio da aceleração da expansão do universo é um negócio relativamente novo. Não é um negócio desde sempre. Então, o que acontece? Aí você vai falar assim, o Einstein estava errado? Cara, não estava. Porque para o universo que ele via, que existia para ele, era aquilo ali. Depois vem o Edwin Hubble. Isso não tinha expansão acelerada. Aí você vai falar que o Hubble estava errado nas conclusões dele? Não estava. Agora, o mais interessante de tudo isso é a volta que essas coisas dão. O fator que faz o universo expandir de forma acelerada, que a gente chama de energia escura,
pode ser algo que o Einstein apagou lá atrás. Porque quando ele deduziu o universo com base na relatividade, apareceu um termo que ele chamou de constante cosmológica, só que ele pensou que estava errado. E ele tirou. Por quê? Porque o universo para ele era aquilo ali. Ele falou, isso aqui não existe. Aí ele tirou da equação dele. Quer dizer, ele descobriu, mas deixou quieto, porque ele falou, não, eu tô Exatamente. viajando aqui. Então, Mas o hoje... mais interessante é que ele descobriu com base na lógica. Sem ver nada. Sem ver só nada. com cálculo. E aí hoje existe Tá uma viajando grande espacialmente. vertente aí que diz que a tal da energia escura, que a gente não sabe o que é, que a energia escura, o que ela faz? Ela acelera a expansão do universo. Basicamente é isso. Muita gente acha que pode ser a constante cosmológica lá da equação do Einstein. Por Então, isso dizem que até quando Einstein erra, ele acerta. Porque voltou Entendi. a constante cosmológica na forma Da energia desse escura. parâmetro. E se o universo se expande, ele se expande a partir de um centro? A gente achou esse centro? essa é talvez a pergunta que é mais feita. Fala aí, Pedro. Assim, o universo não tem um centro. É mais fácil, talvez, imaginar a expansão do universo como imaginando um balão enchendo. Isso aí. Quando a gente está na superfície, imagina que a gente pega um balão, enche um pouquinho ele, não deixa ele muito cheio. Aí vocês pegam e marcam um monte de pontinhos na superfície do balão. E aí começa a encher o balão. Se vocês estivessem em cima de um desses pontinhos do balão, vocês, independente de qual pontinho fosse, vocês iam olhar para todos os outros ao redor e vocês iam ver todos eles se afastando de vocês, independente de em qual pontinho vocês estivessem. Então, para a perspectiva de vocês, naquele pontinho seria como se vocês fossem o centro do universo. Mas se vocês estivessem em outro pontinho, naquele ponto seria a perspectiva de que aquele é o centro do universo. Então, o universo não tem um centro geométrico que a gente possa olhar e falar, ele está expandindo a partir daqui. Então, foi a partir daqui que o Big Bang começou, algo do tipo. É simplesmente impossível. E aí observando a quantidade imensa de galáxias que a gente observa hoje, a gente chega à conclusão que o universo ele tem duas propriedades muito importantes. Ele é isotrópico, que a gente chama, e homogêneo. Que é isso aí que o Pedro falou. Não importa. Eu aponto meu telescópio para cá e vou mapeando as galáxias. Se eu apontar para cá, a densidade de galáxias parecida. é a mesma. Então, se você estiver em Andrômeda e fizer, você vai ser a mesma coisa. Se você estiver na M87, que está 50 milhões de anos-luz daqui, vai ser a mesma coisa. Então, você não tem, começou ali. Aonde você estiver, você pode se considerar como o centro do universo. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque para determinadas situações, estudos e tudo mais, a gente se coloca no centro do universo. E não tem problema nenhum com isso. E se a gente estivesse em Andrômeda, ali seria o centro. E se estivesse na M87, ali e assim por diante. Então tem essa propriedade que é muito interessante do universo, que ele é ser isotrópico e homogêneo. E voltando a essa questão das galáxias, porque você disse que até então, né, a gente tinha um entendimento diferente disso. Mas a noção de galáxia parece algo muito antigo, porque na mitologia, a origem da Via Láctea estaria no Hércules sendo amamentado pela deusa Hera e cuspindo leite. Aí se formou a Via Láctea, e por isso que tem esse nome Láctea, viria de leite. Então, qual era o entendimento da galáxia antes desse advento da gente entender que tem esse afastamento, que mudou a compreensão? Não, antes o que a gente via com a tecnologia que tinha, antes dos grandes telescópios ali da Califórnia, né, que foram um lugar onde teve grandes telescópios no começo, você olhava para uma galáxia e via uma nuvenzinha. Então, qual que era a interpretação? É que o que virou galáxia depois, na verdade, eram nuvens da Via Láctea. Essa que era a interpretação. Então não existia esse conceito de galáxia. Onde que a gente vive, né? Não é que a gente vive numa galáxia que chama Via Láctea. A gente vive na Via Láctea. E aí as coisas que a gente começava a observar eram nuvens. E teve astrônomos muito importantes que acabaram, olha só que interessante, eles mapearam essas nuvens para não atrapalhar quem observava o cometa. Olha que doideira. Então, o Charles Messier, que é um grande astrônomo, ele criou um catálogo dessas nuvens. Por que ele fez isso? Porque, na época, o pessoal gostava de descobrir e observar cometa. Só que tinha um monte de nuvem, que eram as galáxias, que atrapalhavam. Ele falou, quer saber? Eu vou catalogar tudo isso. E aí vocês vão saber que se tiver alguma coisa ali, não é seu cometa, é aquela nuvem. E ele criou um dos catálogos mais famosos da astronomia, que é o catálogo Messier, que vai da M1 até a M101. E boa parte desses objetos são galáxias. M87, que eu falei, que é a foto do primeiro buraco negro, é uma galáxia e faz parte do catálogo do Messier. Então isso é uma coisa muito legal, que isso aí o cara fez, sei lá quanto, entendeu?
telescópio assim rudimentar. Então não tinha esse conceito de galáxia. Isso aí foi um conceito que foi surgir muito só depois lá do Hubble. Até se vocês fossem gregos antigos, vamos supor, olhando o céu de noite, o que vocês conheciam, como por exemplo Via Láctea, era um rastro muito parecido com uma nuvem no céu noturno, que brilhava e a gente conseguia ver a olho nu. Só que, por exemplo, todos os outros pontinhos luminosos que eles viam no céu noturno, eles não tinham o mesmo entendimento que a gente tem hoje de que são estrelas como o nosso Sol. Eles entendiam aqueles pontos, conseguiam, por exemplo, catalogar aqueles pontos, talvez até criar constelações imaginárias, sendo que a maior parte das constelações, as estrelas que fazem parte, não tem nada, nenhuma relação entre elas. Muitas vezes elas estão muito longe, inclusive, só aparecem em formato específico no céu noturno, e eles não conseguiam relacionar esses pontos com, isso é uma estrela exatamente como o nosso Sol. O que eles conheciam, às vezes, eram os planetas, que eram basicamente, para eles, errantes, porque eles eram pontos luminosos que se mexiam no céu. Então, assim, a gente avançou muito em muito pouco tempo. Por exemplo, quantos anos vocês têm? Mais de 30. 33, 35. Quando Segundo o Google, 77. Vocês podem procurar, mas é 35. Quando vocês nasceram, a gente nem tinha certeza se existiam planetas fora do sistema solar ainda. Olha só. E hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo está fora. acompanhada por planetas. Então, olha o quanto conhecimento, assim, geralmente a gente pensa na história da astronomia como uma coisa que aconteceu há 150 anos, quando na verdade ela acontece agora, e a gente inclusive está vendo isso acontecer agora. Meu Deus, 30 anos, eu praticamente estava nascendo. Então, foi logo depois de eu nascer que a gente já sabia que existiam planetas fora do sistema solar. 92 sabe? foi o primeiro, foi descoberto. Eu nasci em 96, 95. então foi logo ali. Quantos planetas a gente entende que, matematicamente, eu acredito, por uma simulação, porque não dá para ver tudo, né? Mas qual é a estimativa de planetas que podem existir no universo? O número é maior do que infinito, estrelas de Pelo fato. que eu entendi. Não, sim, porque uma estrela pode ter 10, 20, 30 planetas. Então, só para você ter uma ideia, né? Galáxia hoje, a estatística mais assim é que tenham 2 trilhões de galáxias. Aí vocês vão pegar aí que uma galáxia, em média, sei lá, 200 bilhões de estrelas, 300 bilhões de estrelas, e que cada estrela pode ter um ou mais planetas, cara, o número de planetas é imenso. Agora, confirmado, a gente tem 5.590 exoplanetas confirmados. A gente não sabe nada ainda, então. Sabe nada, cara. É praticamente Sabe nada. Porque eu fiz essa pergunta, eu não jogo videogame, né? Mas principalmente o pessoal de cripto, né, que eu conheço, é mais aficionado por jogos. E aí o pessoal da Paradigm Education, a gente é sócio deles, eles falam bastante de um jogo chamado No Man's Sky. Adoro esse jogo, joguei por muito tempo. Então, e o que me deixou fascinado com esse jogo, eu nunca vi ele na tela, mas só a explicação eu falei, caramba, que interessante. É porque o jogo eles programaram, né, e botaram bastante randomicidade e como se eles com aquilo dessem um Big Bang. E daquilo surgisse galáxias e sistemas solares e planetas. E o motor do jogo, no final, criou 18 quintilhões de mundos. Desses 18 quintilhões, 90% são inabitáveis, os 10% que suportam a vida, 90% desses são ordinários, e aqueles que podem ter ecossistemas realmente vibrantes, tipo a Terra, é 1%. E ele fala que a chance de um jogador humano encontrar outro é uma agulha num palheiro, não encontra. Sim. Eu falei, caramba, cara, olha só o nível de simulação. E você tem evolução acontecendo lá por conta do algoritmo. Até volto na hipótese da simulação, que no final a gente nem entrou no assunto. Mas eu falei, isso é muito interessante, porque será que o universo não é mais ou menos parecido com isso? Talvez 1% desses 18 quintilhões esteja borbulhando de vida, mas é tão distante da gente, ou já aconteceu, a gente só vê a imagem que uma hora vai chegar, porque nesse tempo todo que a gente tem também, 13,7 que a gente falou aqui, bilhões de anos de história, pega a nossa raça aqui, o ser humano. O que a gente tem hoje de capacidade técnica é um piscar de olhos na história da Terra. E quanto tempo mais a gente vai viver, né? Também não dá pra saber. Eu gosto muito de uma analogia que eu vi uma vez, de que a humanidade são um monte de pessoas dentro de uma piscina de líquido inflamável. E aí, antigamente, ninguém tinha um isqueiro, porque as guerras eram locais. Era Alexandre o Grande contra o Dario, entendeu? Então você não conseguia inflamar a piscina toda. Hoje em dia tem bastante gente com isqueiro na mão. E cada vez mais nós teremos mais pessoas com isqueiros na mão, porque daqui a pouco um estudante de biologia do terceiro período está desenvolvendo um vírus em sala de aula. Então não sei quanto tempo a gente vai durar. Mas eu achei fascinante essa questão desse jogo. Você jogou, né? Joguei e ele usa um sistema de... Jogou também? Eu joguei no começo. Esse jogo aí tem uma história muito engraçada, né? Porque quando ele foi lançado, criou-se todo um hype em cima do lançamento dele, justamente por conta disso.
que você ia chegar no mundo e você não sabia como que ele era, né? E aí ele ia sendo criado e tal, não sei o quê. Só que eles lançaram o jogo como beta ainda, deu toda uma treta lá no começo. Aí, mas você continua jogando, conta aí, Pedro. Não, quando eles lançaram o jogo, assim, a grande vantagem dele era que ele tinha uma geração de universo procedural, que é muito parecido com o que é o Minecraft. Vocês já jogaram Minecraft? É muito parecido com o que a Minecraft faz. Eu não, mas tudo bem. também. Mas vale a pena jogar. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm preconceito com Minecraft, mas eu acho que é um excelente jogo educacional. Então, caso alguém assistindo tenha filhos, eles queiram jogar Minecraft, deixa, joga junto, Minecraft inclusive. Education ainda Vão por ser, cima. vão ser as Baixa. melhores memórias que vocês vão ter com os filhos de vocês. Eu joguei com meu pai minha vida inteira e são as melhores memórias que a gente tem. Não Minecraft necessariamente, eu jogava Battlefield e outros jogos, mas a gente jogou a vida toda. E ele usava esse sistema de geração procedural para criar infinitos mundos e esses quintilhões de planetas que poderiam ser habitáveis. Só que aí que está o problema. Nem todos eles eram interessantes. A maior parte era desinteressante. Então, no fim, o grande aí. treta que o Sérgio falou foi que o universo era cheio de nada. Sabe? Porque todos os planetas, assim... Um jogo chato. Exatamente. Só que assim, em defesa do jogo, eu acho que ele tem uma das melhores histórias de comeback da indústria de jogos até hoje. Isso aí, porque depois eles recuperaram. Eles não pararam de fazer atualizações, e quando eu cheguei para jogar o jogo, já tinha até suporte a VR. Então eu joguei com óculos, o de VR. E assim, eu me sentia dentro de um universo em que era bizarro, assim, eu tipo, ficava tonto fazendo batalhas espaciais, sabe? Então o jogo se recuperou e vale a pena jogar porque justamente dá um gostinho da dimensão do universo. E ao mesmo tempo ele dá um gosto muito interessante de o quão raros são planetas habitáveis com as condições certas. Eu sou, por exemplo, aquele tipo de jogador de No Man's Sky que eu vou procurar um planeta parecido com a Terra, porque eu gosto de cenários bonitos e tudo mais. Só que existem jogadores que não, eu quero achar o vulcão possível aqui que eu quero morar no meio da lava. E tudo bem, essas pessoas provavelmente vão encontrar uma casa mais fácil do que eu, porque o meu planeta verdejante, cheio de vida, é mais raro. 1%. E isso entra um pouquinho na equação de Drake, que eu acho que tem uma das boas respostas para a pergunta que tu levantasse de quantos planetas existem no universo. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte das estrelas do universo que a gente vê tem planetas orbitando elas. Agora, quantos planetas é uma espécie de incógnita. Mas a gente tem mais ou menos uma estimativa de que sejam pelo menos, a última vez que eu olhei os dados eram 5, se eu não me engano, sendo que a maior parte desses 5, para cada pontinho que a gente olhou no céu, 5 planetas orbitando. Mas desses 5, em geral, 4 são gigantes gasosos, eu acho, alguma coisa assim, mais ou menos isso, que são como Júpiter e Saturno. Não tem como ter vida, pelo menos até onde a gente saiba. A gente também não tem como viver nesses planetas. Então, a maior parte dos planetas que existe, esmagadora maioria, não são nem parecidos com a Terra no sentido de ser rochosos, de ter uma superfície que a gente possa pousar e fazer alguma coisa. Quem dirá, então, um planeta que nem a Terra? E essa analogia da piscina inflamável com o isqueiro na mão eu acho perfeita, porque ela simboliza muito bem o termo mais pesado da equação de Drake. Autodestruição. Exato. Quanto tempo uma civilização dura? A gente simplesmente não tem como responder isso, porque a gente é uma civilização que está agora, durando. A gente não tem entendimento de nenhuma outra civilização no universo, a gente não conhece nada, então o único ponto de dado que a gente tem somos nós mesmos. Só que se a gente for olhar para a história da Terra, a história da vida na Terra, e olhar para grandes civilizações passadas, que talvez seja um caminho de a gente entender melhor quanto tempo uma civilização dura, a gente vê uma duração de mais ou menos, era algo na ordem, se eu não estou enganado, o Michael Shermer, inclusive, que faz uns livros bem legais de filosofia, fez esse cálculo, era 180 ou 200 e poucos anos, a média. Agora, se for considerar a civilização moderna desde, vamos supor, a Revolução Industrial ou a Revolução Científica, a gente deve estar agora com uns 250 anos, por aí, né? uma coisa mais ou menos próxima. Então, a gente provavelmente chegou naquele ponto em que, quem sabe, outras civilizações do universo chegaram, em que, sim, alguém botou o isqueiro na piscina inflamável. A gente se matou. Tá Basicamente cheio de isso. gente aí doida de fazer. Exatamente. Exatamente. É isso aí, não é fácil não. Complexo. Complicado. Talvez o maior obstáculo para a vida no universo não seja o universo ou as condições ideais, seja a própria vida. Por isso que a gente não vê ninguém ao nosso redor. E A então gente é tem também um sensacional. problema sério na Terra, porque os registros fósseis só levam a gente até certo ponto, né? E muito provavelmente a Terra tinha vida um ponto para trás, só que a gente simplesmente não tem dados para corroborar isso. Então, assim, não existe nada que diga que não é impossível,
mas a gente simplesmente não tem registros fósseis que possam, ok, realmente tinha vida já nesse ponto da Terra. Por isso, às vezes, a gente vai procurar, sei lá, a data de quando a vida na Terra surgiu. E eles botam aquele range, o intervalo. Mas é um intervalo de uns 400 milhões de anos, sabe? Não é um intervalo pequeno, porque é justamente a incerteza onde a gente não tem os registros fósseis. Exatamente. E não tem mesmo, né? Porque e aí é aquele negócio, né? Ainda bem que não tem, né? Porque a Terra é viva, né? E aí por isso que a gente tá aqui também, né? Porque se tivesse o registro, não ia ser a gente que ia ver. Né? Se é em Marte, por exemplo, o registro está lá registrado, né? A descoberta de vida em Marte, morta ou viva, seria a pior descoberta da humanidade. A pior, você acha? A pior. Por quê? O grande filtro. Ah, sim. Se a gente descobrisse fósseis de organismos multicelulares em Marte, o grande filtro está na nossa frente. Não, desculpa, o grande filtro passou da gente, ele provavelmente não é o surgimento da vida, então provavelmente a gente ainda vai passar por ele. Agora, se a gente descobre vida unicelular fóssil, por exemplo, a gente já passou por um dos grandes filtros. Isso não quer dizer que não tenha outro. Exatamente. Então, e lá andando com os carros elétricos, eu até perguntei pro Rubinho, né? Porque eu sei que o piloto tem esse lance de ouvir. E o carro elétrico não tem barulho nenhum, cara. É só o pneu, né? Só no asfalto, assim, né? Mas não tem, porque o motor, né? Quando o cara tá pilotando ali, ele tem o barulho do motor. Às vezes dá um barulhinho ali e deu alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa. E o carro elétrico não, cara. É zero barulho, cara. Nem o pneu cantando? Não, aí o pneu canta, mas aí sabe que é o pneu, né? Mas vou falar com o Matheus, cara, pra te chamar, aí combinar com você. Quando você vier para São Paulo... Por favor, seria uma honra. Eles andam lá no Velocitar, que é no interior aqui. Eu já vi muitos vídeos deles. Então, é legal pra caramba. Você vai lá fazer uma volta rápida com o Rubinho, vai ser interessante demais, cara. Tem que ter o kart shifter contra um Tesla. Aí, ó. Ia ser... O kart shifter... Não, eu não piloto um desse, eu acho. Não? O kart shifter, ele, se eu não me engano, na volta rápida ali deles, se eu não me engano, ele ficou mais rápido do que o Porsche. Ah, é? Então, um kart. Só que é um kart com marcha, muito mais rápido. Assim, eu acho que se eu der 3 voltas num kart shifter, meu pescoço morre, sabe? Então... Entendi. Isso é uma coisa bizarra. E ia ser legal, porque dentro do carro ali, você vai conversando. É tipo um podcast. Só que é um podcast andando com o Rubinho, acelerando. Só que é foda, né? Altas aventuras e altas emoções. Altas aventuras. Mas aí ia ser legal pra caramba, porque você que manja, né? Que você pilota, pô, ia sair um papo maneiríssimo com o Rubinho, cara. Vou falar com o cara. E não chegasse a pilotar? Não chegasse a ficar curioso pra dar uma volta? Não, nem tá doido, cara. Sério? Mas ele foi sair do box, cara. Ele já acelerou. Eu falei, caramba. Ele falou, cara, não fiz nada ainda. Mas também, tipo assim, ele pilotava a Fórmula 1. Então, pra ele dirigir um Tesla, deve ser uma experiência, tipo assim, sabe um passeio de domingo com a família, assim? É, mais ou menos. Deve ser uma coisa totalmente mundana, né? É. Mas o pessoal lá antes falou, cara, você vai se ferrar, porque o carro a combustão, você pisa e ele vai, né? Tem um lag entre Isso. o pisar e o torque vir. O elétrico não tem, cara. Eu tive um carro híbrido e nesse sentido ele era muito engraçado, porque demorou um tempo para me acostumar que o torque era instantâneo. Então, aconteceu uma situação engraçada comigo, que eu estava no semáforo, na minha cidade, e a polícia estava do meu lado. E na hora que o semáforo abriu, eu pisei e o pneu cantou, justamente porque o torque era instantâneo. Mas não foi intencional. Certo. Só que na hora eu já, tipo assim, dirigindo já... Sabe aquela sensação de vergonha, assim, de tipo, não foi de propósito, sabe? Uhum. Mas acontece, isso é... Torque instantâneo é maravilhoso. Tá louco, é uma loucura. Tem alguma pergunta aí na plataforma, Cris? Isso é a crise cosmológica. Agora, planoesférico é um outro problema, que é aí a forma do universo que ele está falando. Não é da Terra, não. Ele está falando do O universo. universo é plano porque eu quero que o fim dele seja a morte térmica. Térmica? É mais Você acha legal. melhor? Muito, porque o universo não só vai durar mais, como a morte dele a gente não vai mais estar aqui, sabe? Não vai ter mais energia útil para existirem seres vivos, então... O quê? Big Freeze, então? Você é da turma do Big Freeze. É morte térmica. Tá. Eu espero que isso aconteça. E eu não esteja mais aqui pra ver. Não é problema meu mais, entendeu? Então... Vamos falar, porque tem quantas hipóteses pro fim do universo? É o Big Freeze, que Big é essa. Freeze, Big Rip e Big Crunch. Isso. E o bounce, né? É. E o bounce, que o pessoal fala, né? Que não vai ter, né? O bounce, ele é tipo um caso à parte do crunch, não é? É, porque aí... ele volta, ele é cíclico. Seria Ele é um universo cíclico, isso, é.
Só que eu acho que o Big Freeze é o mais... Assim, é o menos dramático, na verdade. Porque imagina se a gente começa a descobrir hoje que o universo está regredindo e voltando tudo e, sei lá, daqui a 13,7 bilhões de anos... Eu ia ficar, mesmo que eu não fosse mais estar aqui de jeito nenhum, mas eu ia ficar um pouco triste pelas futuras gerações humanas. Porque existem muito mais seres humanos que ainda vão existir do que existem hoje. A gente é tipo um momento na história da humanidade só. Exatamente. Então, fico triste pelos nossos futuros conterrâneos humanos. É. O Big Rip é que ele vai expandindo até tudo se arrebentar, né? É. O Big Crush é esse que volta, o Big Freeze é o do congelamento, então, morte térmica. Boa. Qual que é a outra lá, Cris? Tem... Ah, não, tem só essa. Ah, Aí tem agora no Superchat. beleza. Ah, você tá falando aí com o Vilela, com o pessoal lá? Então, eu tô com um link aqui, Ah. Vilela. Eles falaram pra gente, é daqui a pouco, é pra daqui a pouco. É às 9. A gente vai entrar lá. Vocês vão avisar, a gente vai dar um toque aqui, vão avisar você? Olha, que foi. Não, acho que ela falou pra gente entrar lá 9 horas. Então daqui a pouco, daqui uns 20 minutinhos, a gente entra. Vamos responder algumas perguntas aqui, que depois nós vamos falar do lance aí. Pedir pro Pedrão explicar sobre a Floresta Negra, que é legal pra caramba. É um Junto- tema muito Junto legal. com o sinal U aí. Ó, o Valdemar Brandireto mandou 5 aqui. Sou novo no canal, mas já chego dando palpite. Já convidou a Andressa do Matematizei? Não convidei não, mas vou chamar ela. A gente boa. Conhece ela? Conhece o canal Matematizei? Não conheço. É legal pra caramba. O Juquinoli, Pedro, poderia falar mais sobre o experimento da memória quântica, transporte de luz, feito por pesquisadores alemães? Esse experimento eu não... Eu não conheço também, não. não estou Memória sabendo dele. quântica, cara? Não sei, não. Alguém sabe aí, memória quântica? Não? Sabe, Greg? O que eu tem duas coisas, que é a questão do experimento de treinador com escolha atrasada, ou talvez alguma coisa de computação quântica que eu não sei, Ah, é? mas não sei. Cara, não sabemos, viu? Sinto muito. Perdão. né? Professor César Lenz aqui já falou, já convidei. Guilherme Soares, o quão distante a humanidade pode chegar na exploração espacial? Se tratando do sistema solar, galáxias, cluster. Calma aí, né, cara? Cluster. O cara quer que a gente viaje pela aglomerada de galáxia. Antes de se extinguir. Nesse lance de viagem espacial aí, qual que você acha que é... o que você mais quer ver? Olha, eu estava lendo, quando eu li brevemente sobre a hipótese do Berserk, né, de resposta do paradoxo de Fermi. E um dado que me chamou a atenção é que mesmo com viagem espacial em velocidade convencional, tipo as que a gente hoje teria tecnologia para fazer, em cerca de 30 a 50 milhões de anos a gente conseguiria colonizar a galáxia. Pelo menos ter estabelecido presença em todos os setores, na maior parte dos sistemas estelares e tudo mais. Eu não acho que isso é impossível para a humanidade. Só que eu vou falar, eu não acho que isso é possível para a humanidade e eu queria que todos vocês colocassem um asterisco mental depois de humanidade. Porque eu não acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito. Boa. Eu acho que faz parte da evolução natural, talvez, da nossa espécie, ou melhor, não natural da nossa espécie, que talvez robôs assumam o nosso lugar, inteligências artificiais. Então eu acho que o futuro da exploração espacial de longo prazo e longas distâncias está muito mais com seres de silício, ou tipo placas de silício e coisas do tipo, do que com seres humanos. É que é uma boa, né? Para essas viagens longas aí, colocar. Robôs só precisam de energia, eles não comem, eles É. não se cansam de trabalhar. Não sente dor, não sente saudade. dor, não precisa respirar. É. Não sente saudade é bom. A gente não sabe, hein? Porque no filme Não sa- Wall-E... É verdade, é isso mesmo. Mas dessas aí de ir pra Lua e pra Marte, o que você espera ver aí? Você espera aí o homem chegar em Marte, o ser Eu humano? espero que ele chegue em Marte enquanto eu estou vivo ainda. Eu acho que vai chegar, né? Eu acho que o projeto Artemis vai dar um pontapé muito interessante, porque no espaço, historicamente, a gente teve um efeito muito interessante, que era sempre que um país fazia alguma coisa, os outros países olhavam um para o outro e falavam, acho que a gente vai ter que fazer igual. Com grandes conquistas, né? Tipo, corrida espacial e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o espaço se tornou mais acessível, tanto é que a gente tem participação muito forte na iniciativa privada na conquista espacial. Assim que eu acho que a missão Artemis começar a estabelecer as primeiras portas de entrada para a Lua, para a nossa permanência na Lua, assim como a gente teve a permanência na ISS, eu acho que isso vai catapultar a gente para, muito provavelmente, começar a explorar mais humanamente o sistema solar.
Porque se a gente conseguir fazer uma base de permanência na Lua, a gente conseguir, sei lá, extrair combustível na Lua, Vai, ali a água, a né? Lua é literalmente a nossa porta de entrada para o cosmos. A velocidade de escape da superfície dela é muito menor, é muito menos energia necessária. Se a gente conseguir produzir combustível na Lua, a gente está feito, sabe? É isso mesmo. É literalmente a nossa porta para o céu, a Lua. É isso mesmo. Essa forma de vida. Agora, voltando para essa questão da expansão do universo. Quando eu li Cosmos, do Sagan, ele, muito rapidamente, num livro que é extraordinário na minha opinião, ele fala desde lá de trás dos filósofos gregos, Aristarco de Samos, aí Copérnico, que vai trazendo, mas ele fala sobre o hinduísmo, dizendo que é a única religião que tem uma visão cosmológica mais interessante. Porque em várias religiões é meio que uma história do tempo abreviada, enquanto no hinduísmo eles têm os chamados dias e noites de Brahma, que são 4,3 bilhões de anos. E eu pensei, caramba, olha só isso, né, cara? Então eles falam que durante o dia o universo se expande e depois ele se retrai. A gente tem alguma ideia se é isso mesmo? Se ele se expande para depois se retrair ou não? Essa expansão ela pode ser simplesmente infinita. Aí a outra grande questão que tem, que a gente chama que é o destino do universo. Qual que vai ser? Então, basicamente, são 4 grandes hipóteses, né? Você pode dizer assim, ou ideias, né? Sobre como que o universo pode acabar. Então, a gente chama de Big Bang, né? Então vamos dar o nome de Big também. Então tem 4 grandes. Uma é o Big Freeze, que é o universo vai se expandindo, a energia vai diminuindo até que ele congela. Tá, Big Freeze, grande congelamento. Tem o Big... Aí Einstein estaria certo, virou estático. Sim. Pronto. O Big Rip, que é o grande, como sei lá que pode dizer... Rasgo. Rasgo, né? O universo vai se expandindo, não para de expandir a ponto que tudo vai se rasgando. Galáxias vão rasgando, planetas vão rasgando e tudo mais. Os próprios átomos se desintegram. Até desintegrar tudo. Esse é o Big Rip. Por que isso poderia acontecer? Porque vai expandindo, sem fim, expande demais. entendeu? Vai Mas até expandindo. os átomos, por exemplo. Assim, eu não sei te dizer a parte técnica profunda do Big Rip, mas até a última vez em que eu li para os últimos vídeos que a gente fez de Destino do Universo, era porque a própria expansão do espaço fazia com que o núcleo atômico se tornasse instável, a ponto de ele desmantelar, assim. Então, Só que seriam, isso aí. Só que seriam trilhões e trilhões de anos. Mas é uma ideia. Uma teoria. Então é o Big Freeze, o Big Rip, o Big Crunch, que é ele voltar. Então ele se expande até um certo ponto, começa a voltar e se né, encolhe todo ali. E o Big Bounce, que chama. Porque existe uma grande... Lembra que a gente falou que o Big Bang, tudo bem, é um modelo e tal, não sei o quê. Existem outras ideias do universo. Então, uma das grandes ideias, que é do Roger Penrose, que é um físico muito importante, é de que o universo ele nunca teve um início e nunca vai ter um fim. O universo é cíclico. Então tem o Big Bounce. Big Bounce é o universo expande, depois ele volta, mas não a ponto de destruir. Ele volta até um certo ponto, depois volta a expandir de novo. Entendeu? Fica pulsando. Então são esses 4 bigs, né? Big Freeze, Big Rip, Big Crunch e Big Bounce. Que seria o que o pessoal estuda como destino do universo, que a gente chama. Que é como que vai acabar, né? Então essas são as ideias. E o mais legal de tudo, em tudo isso, é que cada uma delas tem toda uma teoria, tem toda uma matemática, tá tudo de acordo com a física, tudo bonitinho. Tudo funciona. Tudo funciona perfeito Ou ali. seja, Nenhuma delas foi tornada falsa ainda? As 4 são possíveis? As 4 são, a gente não sabe o que... é que, as 4 fazem... Imagina que as 4 são resultados, vamos supor, de uma equação. Isso aí. Que são resultados possíveis e dependem das variáveis que a gente coloca na equação. Algumas dessas variáveis são, por exemplo, a distribuição de matéria no universo, ou o formato do universo, se ele é plano, se ele é esférico, algo do tipo. E até hoje em dia, se eu não me engano, a gente está cada vez mais próximo, assim, as últimas observações concordam que ele é plano, né? Então, no caso, o destino mais provável seria a morte térmica. Então, provavelmente seria o desfecho. Mas isso ainda é, assim, pesquisa em progresso, sabe? A gente ainda está descobrindo esses parâmetros. Mas não é como se fossem 4 ideias que alguém chegou e falou, eu tenho essa ideia, ou, eu tenho essa ideia. Não. São 4 soluções formais, soluções matemáticas mesmo, para um conjunto de equações ou para uma equação só que a gente consegue aferir e dizer, tipo, não, ok, vai ser um desses 4. Então tem uma base matemática toda, não é só um a cara relatividade. que teve A base matemática e física é a relatividade. Não é só o Homer Simpson com a teoria do universo em rosquinha. Isso aí tem nos gráficos, nos livros de física, de cosmologia. Isso essa área, até para o pessoal entender, tudo isso aqui que a gente está falando é dentro de uma área específica da astronomia,
que chama cosmologia. Cosmologia é a área que estuda o início, a evolução e o fim do universo. Então, o que rege a cosmologia hoje é baseado na teoria da relatividade. Então, você pega a equação, começa a trabalhar ela, colocar esses valores e tudo mais, você chega e tem os gráficos que mostram esses 4 destinos que a gente chama. O pessoal não gosta de chamar de fim, não. O pessoal chama de fate of the universe, né? O destino do universo, qual vai ser? Entendi. É que eles não vão ver, né? Então tá de boa. Mas tá bem. É porque só, se eu não me engano, só no Big Crunch que a gente, e talvez se considerar assim o Big Rip, que tem um fim sólido, digamos, um instante final para a história do universo. O resto, por exemplo, a morte térmica, o universo existe no infinito e além. É o Deep Time, né? O tempo profundo que eles chamam. Ele vai ficar lá, congeladão. Por isso para. que não é um fim do universo. Ele vai continuar existindo, só vai estar, por exemplo, congelado, nada acontecendo, Inativo. tipo, sem reações químicas acontecendo, o universo ia ser escuro, frio e sem nada de interessante. Aí quando eu falo Bem similar ao que ele é hoje em várias partes, podemos dizer assim. Na maior parte do universo. Eu acho que tu acabou de arranjar treta com muitos astrônomos, mas, É não, mesmo? mas eu acho que... eu ia dizer que não, né? Porque, na verdade, cada planeta tem um monte de reação, não tem? Acontecendo? É que a maior parte do universo é espaço vazio, né? Igual da matéria em si. A gente só não atravessa essa mesa aqui É isso porque, mesmo. enfim, a carga elétrica, mas se a gente conseguisse vibrar na mesma frequência da mesa, a gente poderia atravessar. Então, a maior parte da matéria é espaço vazio, a maior parte do universo é espaço vazio também. Se a gente fosse aleatoriamente pegar um ponto no universo, a gente não ia cair num planeta. Seria muito difícil. Sim, exato. Iria sim. cair em espaço vazio. Por isso a questão. Eu fiquei curiosa com a história do plano. Eles acham que é plano. O que seria o plano? É tipo uma barra? Eu fiquei tentando imaginar. Até para o pessoal, né? Não estamos falando que a Como se Terra é essa- plana, não, viu, pessoal? Não, pelo amor de Vamos Deus. ver, Tá bem Essa como é que a gente vai parte tá- explicar isso pra não dar a entender que o universo é plano no sentido de... Já virou um corte, isso já. Não é a Terra que é Não plana. é a Terra. Com certeza. Temos aqui um consenso de que a Terra não é plana. Isso. Essa parte sim. É que o pessoal que Universo. estuda o lance é o seguinte, né? É o quanto você consegue observar, o quão longe você consegue observar, os desvios que você observa em tudo isso, e aí entra todo o lance de topologia que a gente chama, né? Que é uma área da matemática extremamente interessante. E aí, com base nisso, você tem a ideia. O universo ele pode ser esférico, o universo ele pode ser plano e ele pode ser curvo, né? Que é o curvo. Esférico, plano e o curvo que é a forma de cela, né? E a forma de cela, isso que eu ia falar, que é a forma de cela, para o pessoal entender que é como se fosse um É universo. como se fosse uma curvo. batata Pringles, sabe? Esse é formato, meio assim, é. Isso aí. Conta. Então, o lance é que o que a gente tem hoje, com as observações que a gente tem, a tecnologia até onde ela vai, indica que o universo seria plano. Mas, e daqui 50 anos, 100 anos? A gente não sabe. né? Sim. Então fica nessa... Há Até 30 a gente não sabia que tinha tanto país, exato. tanto planeta, que dirá. Isso. Até essa questão da curvatura, assim, uma maneira interessante de visualizar isso é que, por exemplo, se a gente está falando em termos geométricos, assim, da curvatura do universo, da geometria do universo que a gente vive. Então, num universo plano, por exemplo, 2 retas paralelas jamais vão se encontrar. Num universo, por exemplo, esférico, com curvatura esférica, a gente poderia construir, por exemplo, um triângulo equilátero em que os 3 ângulos têm 90 graus, os internos. Isso deveria ser impossível se o universo fosse plano, por exemplo. Então é muito mais uma questão de curvatura e não é como se a gente fosse olhar o universo de longe e ver ele como se fosse uma folha A4 esticada em todas as direções, sabe? É mais no sentido Foi o que eu realmente imaginei. Eu topológico. imaginei um grande paralelepípedo. Não é isso. Na topologia. Isso aí, tem a física, a astronomia, ela tem uns termos. E dependendo da maneira que explica, né, Pedro? Pra quem não sabe nada, Poxa, tipo, os vida, leigos da gente, o maior erro de tudo isso, só saindo um pouquinho do tema, é o lance da dualidade onda-partícula. Que alguém um dia explicou, alguém não, o livro lá, né? Como chama o livro lá? O Lei da Atração? Ah, O meu Segredo? Deus, acho que é esse. Segredo. Que tem até aquele filme e tudo, que tem um físico, aliás, os físicos odeiam esse filme, porque o físico no filme explica errado Meu o Deus. lance da dualidade onda-partícula da luz. Porque falam que tem, e até os coaches usam isso, né? O coach quântico, né? Porque ele fala, que é a maneira como você observa a coisa muda o significado, não é isso? Aham. Porque explicaram assim, mas não existe isso na física. O lance de observar é você colocar um sensor para medir
Só que o pessoal acha que é você colocar um ser humano ali para ver. Para olhar o fenômeno. Isso aí vira uma confusão. Você pega qualquer físico e vai conversar com ele, a Roberta, a Bibi, eles ficam malucos, principalmente com o filme, porque no filme aparece o físico explicando, e aí os livros também, de física, alguns, eles pegam e colocam um olho. Em vez de colocar um sensor, eles colocam um olho. Aí, pronto, aí os caras pegam essa figura e jogam nessa coisa. Então, e o lance da geometria do universo que a gente está falando é uma outra coisa que confunde também. Porque entra numa área que é chamada de topologia matemática, que é um negócio super complexo e aprofundado, entendeu? E aí cria essa confusão toda aí na cabeça do É a pessoal. área responsável por dizer que seres humanos são rosquinhas, por exemplo. Porque a gente só tem um buraco, sabe? Tipo, o ser humano ele é tipo uma rosquinha de carne em volta do trato digestório, assim. Então, Topologicamente Meu Deus, eu tô falando. bugada. É, buraco na boca. é tipo uma rosquinha de carne, tipo, Gente. é isso aí. É. Que loucura. Topologicamente falando. Essa parte matemática, entendi. eu acho... O Homer não tava tão errado. Tá errado. Não, o episódio, ele tá conversando com... Com quem que ele conversa? Stephen Hawking. Com o Hawking. Com o É Hawking. isso Ele tá mesmo. falando com o Com o Hawking sobre Hawking. isso, o Hawking fala, sua teoria do universo em forma de rosquinha ela é interessante, Homer. Mas eu acho muito interessante essa parte matemática. Até nesse livro que eu li do Ray Kurzweil, ele fala que da matemática você tira a física, aí da física veio a química, com os diferentes elementos que a gente tem no universo. Da química surge a biologia, surge a vida, e da biologia veio toda a parte de ciências humanas. Ele fala que essa é a escala, e que matemática é a linguagem do universo. Eu achei que era da biologia surgiu os homens que estragava todo o resto. Não, aí, com Também, os né? homens surgiu uma série de outras ciências. Entre aspas, às vezes por ciência, depende do critério que você usa para isso. Mas essa parte de pensar na forma, eu sou um fã da ideia do Eratóstenes lá atrás, que foi um grego antigo que provou que a Terra era redonda. Isso aí. E não porque ele conseguiu entrar em órbita e viu, caramba, é redonda. Foi através de cálculo matemático. Só que antes dele, eu gosto muito de mitologia também, Zeus, numa história que existe mitológica, já mostrava que a Terra era redonda também, porque ele soltou duas águias para voarem pelo mundo e falou, onde as duas se encontrarem é o centro do mundo. Se encontrarem em Delfos, elas foram em direções contrárias e uma hora se cruzaram. Como? Se fosse plano. Elas iam embora, né? E em Delfos ele colocou no final um oráculo. E lá tem placas tectônicas realmente que se batem. Então era um ponto especial para os gregos antigos. Mas o Eratóstenes ele conseguiu fazer esse cálculo através de ângulos alternos internos calculados com obeliscos e sombras na época. Isso O aí. cara era pica. Ele viu que a sombra em Alexandria, por exemplo, não tinha sombra em cima do obelisco e numa outra cidade chamada Assuã tinha, ou era o contrário. E ele fez o ângulo alterno interno, ele viu o ângulo que havia no centro da Terra, viu a distância entre as duas cidades e pensou, se para um ângulo de 10 graus é tanto, então para 360 graus é tanto, e chegou numa curvatura muito próxima da curvatura da Terra. Só com matemática. Igual, por exemplo, Einstein fez depois na hora de pensar em relatividade em outros aspectos. E você disse do E espaço... no lance do Eratóstenes, só para falar, existe um projeto atualmente, hoje no mundo, chamado Erato, que sabe qual que é? Eles pegam um dia específico e todo mundo, aí se você entra lá no site, se cadastra, você vai pôr uma varetinha Que na sua legal. casa e vai medir a sombra. E aí todo mundo carrega isso numa base de dados gigantesca e aí com isso você consegue fazer a mesma conta que o Eratóstenes fez lá Mas 3 o mil povo anos tá atrás. dizendo que é plano. É. Mas aí, sobre essa questão do universo, porque a Malu falou, imaginei que fosse plano. Aí tem aquela figura conhecida do tecido do espaço, é quando você bota uma coisa muito pesada, ele deforma. A ponto de, se isso for acontecer, a gente poderia viajar grandes distâncias no universo, colocando alguma coisa muito pesada, um buraco negro, por exemplo, e sair em outro ponto, ou não, o buraco negro é tão denso que ele atrai e destrói o que tem lá dentro. Quais são as teorias? Então, aí o lance do tecido do espaço-tempo é uma coisa que aí veio com o Einstein mesmo, né, quando ele vai explicar a gravidade, né? Então a gente tem a gravidade newtoniana, que é a força que depende da massa e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O Einstein, cara, ele não gostava muito desse negócio de força, esse negócio de força, né, cara, negócio meio tal. Ele deu uma nova interpretação para a gravidade, que foi esse lance aí do então a gravidade para o Einstein, o que é? É a deformação que acontece dependendo da massa do objeto. Então, um objeto muito massivo deforma mais o espaço-tempo, um objeto menos deforma menos. E se você está dentro desse poço aí, daquele universo muito massivo, você fica orbitando ele, que é o que acontece no caso da Lua ao redor da Terra e da Lua ao redor do Sol, e por aí vai. E aí você vai deformando esse tecido aí, que essa analogia ela é muito legal,
Porém, como toda analogia, tem problemas. Porque acaba que o pessoal pensa que é desse jeito, mas não é. Porque o tal do tecido do espaço-tempo, que a gente chama, ele é um negócio, como que a gente pode falar, quadridimensional. É difícil de você representar. É difícil de você representar. Não é que a Terra está fazendo um buraco, ela está fazendo um buraco numa região do universo que tem as 3 dimensões, entendeu? Só que, como isso é muito difícil da gente desenhar, hoje tem programas de computador que você consegue mais ou Tem menos um GIF representar. muito bom, se digitar no Google, se não me engano, Space Time 3D. Eu acho que ele mostra uma visualização um pouco melhor do que essa do plano. Do plano. Porque essa do plano, ela traz isso. Ela é boa, porque você consegue explicar, o cara coloca uma bola de boliche, afunda bastante, uma bolinha de gude afunda pouco. É legal pra caramba, só que, como toda analogia, tem esse problema, porque muita gente pensa que é desse jeito que você falou. Mas não, porque você tem que pensar que está deformando uma coisa tridimensional com mais uma dimensão ainda, que é o tempo na história. Tá? Então tem essa diferença. Mas o que seria o buraco negro nisso aí? O buraco negro é uma região, quase como se fosse um rasgo, né? No tecido do espaço-tempo. É tão denso que ele traz lá para baixo o tecido, digamos assim. Isso aí. Teria uma singularidade dentro de um buraco negro, que é basicamente o que a gente imagina que era a condição do universo, logo assim, ter menos, assim, pouquíssimo antes de começar tudo, sabe? Tipo, pouquíssimo tempo antes de começar o universo como a gente conhece. Todo ele provavelmente estava condensado numa singularidade. E a gente sabe se o universo é um sistema fechado em si, ou se ele pode ser simplesmente um sistema sendo afetado por outras coisas que a gente não compreende, que estão fora? Ou se existem mais de... Porque o universo dá a ideia de uni. Mas poderiam existir outros universos? Uma outra grande hipótese que é a do multiversos, né? Que a gente chama. Como que o pessoal explica isso? Quando você vai fazer uma bola de sabão, quando você começa a soprar, todo mundo já deve ter feito isso e começou a surgir outras bolinhas de sabão em volta. Mais ou menos isso que aconteceu com o pessoal que defende isso, tá? Que defende isso, que tem... Ah, mas como que eles defendem? Eles defendem tudo baseado em física e matemática. Isso aí existe toda uma teoria, tudo explicadinho. No comecinho do universo, onde o Pedro falou lá, no T-1 pentelésimo antes de começar, começaram a acontecer flutuações quânticas, que a gente chama. E essas flutuações quânticas tinham condições de criar outros universos. Então, outros universos podem ter surgido no mesmo momento que o nosso surgiu. Então, existe isso. Qual que é todo o problema que a gente tem que ter e que é bom falar, né, para eles, no lance da física? A física, ela tem a parte teórica, vamos dizer assim, mas ela tem que ter a parte experimental. Então, por exemplo, o pessoal chega assim para mim e fala, não sei se deve chegar para você também. E aí, Pedro, você acredita na teoria do multiverso? Cara, não tem essa de acreditar ou não, entendeu? Matematicamente, ela está ali descrita. Ela é possível. Ela é possível. Agora, a gente já observou alguma coisa? Aí nós vamos entrar numa discussão gigantesca. Existem pesquisadores importantes físicos que falam que sim, que a gente já teve evidência de pontos num negócio chamado radiação cósmica de fundo, que tem algumas variações ali de temperatura que alguns pesquisadores dizem que é um ponto onde um universo está encostando no outro. Olha que doideira. Mas até aí, cara, eles não conseguem, você não consegue provar que é aquilo. Esses são os pontos de Planck, não é o nome? Que fica aqueles anéis. Isso, ficam aqueles anéis assim. Então, o que é a radiação cósmica de fundo? A radiação cósmica de fundo é uma das coisas que corroboram o Big Bang. Né? Lembra que a gente falou que tem várias coisinhas? Uma delas é a radiação cósmica de fundo. O universo teve toda essa história aí que o Pedro falou, ele começou, se expandiu rapidamente na inflação que a gente fala, só que 380 mil anos depois do nascimento do universo, tinha calor suficiente, tinha radiação suficiente, e essa radiação ela está se propagando. Então, lá na década de 90, pessoal, antes até, né, o Wilson e o Penzias, né, que foram os caras que estavam trabalhando nas antenas daquela Bell Laboratories, eles notaram que tinha um ruído de fundo, aonde eles apontavam as antenas deles. Até tem uma história legal que eles pensaram que era até cocô de pombo. Eles foram limpar a antena, mas persistia o ruído. E esse ruído tinha a ver, depois eles calcularam a temperatura e tudo mais, era muito parecido com o que seria a tal da radiação cósmica de fundo, que seria o resquício do Big Bang.
Aí na década de 90, a NASA lança um satélite muito legal chamado COBE. Ele faz a primeira imagem dessa radiação. E hoje a melhor imagem é de um satélite chamado Planck, que tem a melhor imagem do que seria a radiação emanada lá do Big Bang. Então, a radiação cósmica de fundo, ela é um negócio comprovado e tal, e ela só existe, em todas as explicações do início do universo, no Big Bang. Por isso que o Big Bang ele tem tanta força com relação às outras hipóteses do início do universo. E nesse mapa, quando você vê o mapa, ele é todo colorido, tem é um mapa de distribuição da temperatura. Tem alguns pontos ali, que é isso que o Pedro falou, tem alguns vórticezinhos ali. Só que esses vórtices também é meio assim, né? É quase meio que forçando muito a barra pra eles serem o que a gente quer que seja, sabe? O cara que quer ver um vórtice ali, ele vai ali, aí ele coloca uma setinha. Assim. Exato. Aí ele coloca uma setinha. Tá vendo aqui, ó? Aqui? É isso mesmo, é desse jeito. E aí eles falam que ali é o pontos aonde o universo está encostando no outro. Mas até então a gente não tem nenhuma observação ou alguma coisa experimental da existência de multiversos. Mas é uma hipótese baseada, de novo, viu, pessoal? Não é um negócio, essas coisas que a gente fala, não é um negócio, cara, igual o Pedro falou, de repente o cara tava com o Homer Simpson num bar e falou assim, cara, multiverso aí. Conversa de físico bêbado. Não é, tem toda uma coisa por trás, tem livros e mais livros sobre multiverso. E aí teoria de cordas também é uma outra coisa que ela é